Alô, pessoal, estamos aqui mais uma vez no Dicas Inomináveis. Dessa vez estou como apresentador, então o programa vai ser meia boca, mas estamos com uns grandes debatedores. Imagina. Aí, dois filósofos contemporâneos aí que vão discutir sobre assuntos. Estou aqui com Glauco Félix hoje. Opa! Valeu, galera! E o Thiago Aleph. Salve, meus iluminados! E nós estamos com o Glauco e o Thiago aqui hoje para a gente discorrer sobre dois filmes sensacionais. Um deles é um filme icônico, né? E que por muitos é considerado o melhor filme de todos os tempos. Talvez por ser um filme que é classificado como o que estabeleceu uma ruptura, né, com o cinema clássico, talvez seja um marco do cinema moderno, né? Não sei, mas muitos... Em termos de linguagem também, sim, né? Mudou muita coisa. Opa! Que esse filme aí é o Cidadão Kane, né? Do Orson Pensei Welles. que era o Lagoa Azul que você ia falar. Não, esse é outro. Não, esse é melhor. Ai, caramba. E aí a gente vai falar também sobre um filme que saiu agora, né? O Cidadão Kane é de 1941 e é um filme até hoje estudado e, como eu falei... Com mais tese que você imagina, mais resenha que você imagina, livros, referências... E não Cara, satisfeito em ter tudo isso aí, a gente ainda vai gravar um podcast sobre ele. Pois é. E é um muita inferno na Terra, quando a gente comenta e chega nesse panteão do cinema, que é o Cidadão Kane, que, cara, é uma coisa absurda, não tem volta. Quem assiste fica hipnotizado, fica... Cara, maravilhado, né? Não é, Thiago? Guarda aí, Não, guarda aí. Calma. A gente vai falar daqui a pouco, mas sim. Tem outro filme. Tem Então, outro filme também que chamou mais atenção disso, não é, Eric? Chegou bastante atenção. Por que a gente está falando sobre o Cidadão Kane, né? Porque um puxou o outro, né? Então, uma das características do Cidadão Kane é que até hoje tem uma polêmica que gira em torno disso, até há uns bons 20 e poucos anos atrás, que acho que levantou a construção desse outro filme que a gente vai falar, que é o Mank, que é um filme que acabou de sair agora, do David Fincher, né, pela Netflix, que é de 2020, que conta não é só isso, né, mas conta a história de um dos roteiristas do filme, junto com o Orson Welles, né, que dividiu com o Orson Welles, que era o Mank. Mais uma coisa meio ambígua também. Sim, pois é. E aí que tá a polêmica, né? Porque vocês vão discorrer sobre isso, que é o Herman J. Mankiewicz. Ou, como diz o título do filme, Mank. É o Mank. Desculpe, mas me chama de Mank. Então... exatamente. E assim, os dois filmes eu assisti há pouco tempo atrás, né? O Mank, o Cidadão Kane, já tinha visto. E realmente, assim, para assistir o Mank, se assistir ao Mank, o Cidadão Kane ainda fica melhor. Então, assim, o que vocês têm para falar aí, Thiagão e Glauco? Cara, eu vou... acho que eu pensei em falar, abrir com uma sinopse, assim, do filme do Mank, mas eu acho que você já cobriu isso muito bem, assim, porque a gente pode só dar aquela sinopse que tem na locadora lá que você vê atrás, assim, na fita, né? Seria uma história tumultuosa de Herman J. Mank, roteirista dessa obra-prima, né? Cidadão Kane. E o filme, como você falou, é um filme que ele não fala só sobre o Cidadão Kane. É um filme que ele tem todo um passado. É engraçado porque, assim, é um filme que, apesar dele não citar o Cidadão Kane o tempo inteiro, mas é um filme que referencia e reverencia o Cidadão Kane o tempo inteiro. Por quê? Não na história, não falando, eu estou roteirizando este filme. Não, ele é um filme que, na técnica, porque o Cidadão Kane ele é muito marcado, não só pela história, que é maravilhosa, mas pela estrutura
como ela é contada, a montagem, a técnica, que foi muito revolucionária para a época, a direção de fotografia, que é um espetáculo e que é revolucionária e que eu acho incrível até hoje, sabe? Tipo, o Monkey, ele pincela todas essas coisas. Eu não diria copiar. Copiar é uma palavra forte e até boba, se você achar que em relação a esse filme, né? Porque eles fazem muitas homenagens. O começo do filme, ele se preocupa mais em homenagear o Kane de forma mais técnica, porque uma das coisas características do Cidadão Kane é a fotografia, que é uma coisa mais pausada, que são cenas mais longas, sem cortar, que são cenas em que é aproveitado muito mais o que está sendo posto na cena e não é aquela coisa clássica do cinema, clássica hoje em dia, que é uma coisa muito mais comum para a gente, que é o plano contra plano, plano contra plano. Não, é um take, aquela coisa acontecendo e tudo acontecendo, Sim. entrando na tela e o espectador, porque assim é muito comum no cinema, em séries, em toda a coisa do visual, do audiovisual, meio que o diretor ele guiar o que você vai ver, né? Então, de ele fazer uma cena em que ele vai mostrar para você uma cerveja e depois mostra mostra o personagem tomando a cerveja, mas usando o próprio Cidadão como exemplo, ele mostra o plano completo da cena. Então você pode ver o cara tomando a cerveja, mas você pode ver o garçom lá atrás. Ele complementam isso muito bem. Um grande exemplo disso é uma das cenas iniciais na qual mostra a, entre aspas, adoção do Kane, que para mim é muito mais uma venda que os pais venderam o filho, né, para aquele magnata lá. E essa cena é muito incrível porque mostra primeiro o pequeno Charlie lá brincando na neve e a câmera se movimenta de um jeito extremamente ousado para a época e extremamente ousado hoje em dia, porque ela vai num dolly para trás, assim, num zoom out, a gente pode dizer. A câmera vai entrando e a câmera está dentro da janela e vai para a janela e termina na mesa e tá aí, a partir disso, você está vendo a mãe assinando os papéis, o cara que adotou em cima e lá no fundo você vê o pequeno Charlie brincando com a neve. Então, essas múltiplas opções, graças à grande profundidade de campo que é dada para o filme, para essa escolha do diretor de fotografia, que fez isso para poder dar essa personalidade diferente, que a gente vê isso muito comumente depois, a gente viu até em filmes de comédia, sei lá, sabe? Tipo, é uma coisa muito comum, você tá vendo duas pessoas conversando aqui, alguma coisa acontecendo lá atrás, virou uma coisa. E também dá para pensar também que isso, de certa forma, é o início ou até o pai do plano sequência, né? Que a gente vê em tantos filmes, como, sei lá, a introdução de Bug Nights, o Festim Diabólico do Hitchcock e por aí Exato. Vai, né? Isso é o aspecto técnico que influenciou, que isso o Monkey ele aborda um pouco, mas não com a mesma maestria feita na época, assim, sabe? Algo curioso que eu ia complementar com o que o Thiago falou, que tem uma curiosidade que quando eles estavam filmando, porque assim, sintetizando muito da obra do Cidadão Kane, eles falam que na verdade o Orson Welles falava que não é um filme sobre ações, é um filme sobre o estudo das pessoas, é sobre o comportamento das pessoas, não é sobre ação. Exato. Genial. Isso. Eu achei essa frase assim, eu fiquei caramba, né? Que interessante isso. E aí reflete ele usou essa linguagem do cinema, talvez algumas coisas que até existiam já antes, porque ele era ficcionado, ele ficou ficcionado quando ele estava filmando o Cidadão Kane pelo John Ford. Isso que o Thiago falou, profundidade dos focos, essas tomadas frontais com as luzes, tudo, ele tirou muito das coisas que o John Ford faz mais, ele levou para um outro nível, né? Ele construiu isso na história, tudo, e ele conseguiu talvez usar isso, né, essa linguagem, no modo de como ele definia esses comportamentos, esses estudos das pessoas, né? Sim. Mas não só o John Ford, né? Também tem o Jean Renoir também naquele filme Regra do Jogo, que ele usa muito isso, essas referências, né?
Então, o Wells, eu acho que ele tinha a visão, assim, de assistir todos esses filmes e anotar as referências, né? Que Com acho que certeza. acontecia muito isso, né? Sim, e não, e até porque ali era Cara, o filme é de 41, né? Então, assim, é um período de transição no cinema. É um período de transição tanto do preto e branco para o colorido, porque o primeiro filme Exato. colorido é o Mágico de Oz, que é de 39, que é roteirizado pelo Monkey, né? Que, do filme. E também é uma transição do cinema mudo para o falado. É um período de transição para Hollywood, né? Em vários aspectos, né? E o Cidadão Kane, ele traz isso porque ele tem uma baita ousadia, assim, né? Na forma como ele é fotografado, porque era muito mais fácil e mais comum, porque quer queira ou que não, mas o cinema vem do teatro, né? Então a forma como a gente visualiza o teatro é um take só, vamos dizer assim, de uma forma boba, mas é um take só, e as câmeras nos filmes antigos eram meio que isso mesmo, era aquela coisa mais paradona, assim, né? Tipo, não tinha muitos movimentos, e a forma como as coisas eram contadas, elas não importavam muito. Tipo assim, eu posso dizer que o Cidadão Kane ele inaugurou o lance do cinema de que, como diz até um canal do YouTube que eu adoro, Every Frame is a Paint, que tipo assim, cada frame do filme significa alguma coisa, cada cena tem alguma coisa a dizer. Se aquele objeto tá ali, ele não tá ali à toa, entendeu? Como é a cena da esposa do Cidadão Kane, que ela tenta suicídio, que naquela cena Nossa. você, naquele único take, quando ele entra, tem a colher, tem o copo e o comprimido em primeiro plano, em segundo plano Uhum. tá ela, enferma, e em terceiro plano tá ele entrando com os empregados. Então, tipo assim, tem essa tríade, tem essa triangulação na mesma cena ali. E cada pedaço daquilo ali significa alguma coisa. Antigamente isso não era colocado. Então isso é mais um ponto de revolução do filme, né? Sim. Sim. E qual que qual a relação que vocês fazem, por exemplo, do Monk, do filme, né? Digo do filme, que mostra o roteiro, ele escrevendo o roteiro, né, para o cidadão que enquanto ele tá enfermo, tá numa cama Do acidente, né? do acidente, e ele vai escrevendo o roteiro. E qual que é a relação que vocês veem, assim? Eu falo mais até de narrativa, assim, além da parte técnica, mas do conceito, né? Desse conceito que a gente falou, que o Orson Welles falava, né? Que o Cidadão Kane era baseado, que os filmes, romances na época eram baseados nas histórias de sucessos, né? Ele fala que Cidadão Kane é baseado na história de fracassos. O que vocês É. relacionam com isso, assim, com... Cara, para isso, a gente precisa entender quem foi o Monk, né? Por que que ele escreveu aquilo, né? Eu acho que ele foi muito sagaz e muito como observador de como as pessoas do poder, da sociedade ali em si, né, dos poderosos mesmo de mídia da época, né, como eles agiam perante as pessoas e as produções, né? Sim, Tem momentos assim que você olha assim o cinismo, né, dos próprios presidentes da MGM, né, fazendo aquela meia-culpa, putz, dá para vocês é, reduzir o ajudarem, porque salário. a gente está, né, porque é uma calhordice danada, né? Sim, Então ele totalmente. demonstra isso. Então o Monk, ele foi praticamente observador do que é o mais sujo, né, dos bastidores de Hollywood. Ele foi um observador, né? Ele Exato. foi exato como um cara que escreve Pulp Fiction de uma fábula, né? Mostrando todo o cinismo, todo o sarcasmo, toda a podridão dessas pessoas. E Sim, queriam passar uma em cima das outras e não estava nem aí com o recurso, não sei o quê, né, etc, né? Mas precisa muito bem entender por que que ele escreveu aquilo, por que que ele exato. ficou tão enojado com aquilo. Acho que refletiu muito pesadamente no roteiro quando ele escreve, né? Essa sensação das primeiras impressões que eu tenho do filme, né? Que eu fiquei assim, falei assim, cara,
Olha como ele é sagaz, né? Sim. De É a primeira cada coisa que a gente sente, né? detalhe. E todas as pessoas que pegavam e liam o Cidadão Kane, eu falei assim, meu, mas por que tal fulano, Zicrano? Por que você pegar o Rush para ser o principal, né? Isso diz muito, né? E o próprio roteiro em si do filme, ele mostra isso, né? O antes e o depois, o antes, né, e o agora, né? Sim. Refletindo cada ponto, assim, dos momentos da construção até de como ele surgiu com essa ideia, né? Nossa, totalmente, Glauco, é verdade, assim. E é Né? uma coisa que eu até não tinha parado para pensar tanto, assim, que em off eu comentei com você que eu senti que tinha alguns momentos que eu senti o filme um pouco mais arrastado e de forma totalmente oposta ao Cidadão Kane, que apesar de ser um filme de 41, é um filme muito dinâmico. É, Porém, isso que você falou faz muito sentido, porque todas as experiências que ele teve, todas as cargas acumuladas que ele teve ali, culminaram na ideia de fazer o Cidadão Kane, né? Então, realmente é um filme de origem mesmo do Kane. Apesar de, mais uma vez, repito, ele não é não, o filme não é citado o tempo inteiro, né? Nominalmente, né? Explicitamente, na Não, verdade. não. Não. Não, Mas ele só. ele tem uma carga política muito Nossa, grande, É isso que muito, eu ia cara. perguntar. E eu não sei se é uma coisa do extremamente momento que a grande. gente vive, assim, que o Fincher sentiu que precisava dar um foco nisso, e eu acho que sim. E eu acho que sim, eu acho que incrível ele ter conseguido ter esse tato, né? Para dar esse toque político de uma forma tão coesa, né? Que ele dá, né? Que Uhum. é sim um filme político, né? Além de É, Eu toda uma acho. origem do com Cidadão Eu Kane. acho certeza. não, é certeza, Não, cara. certeza, certeza. Porque envolve isso que o Glauco descreveu, falando sobre é, a relação dessa que eles chamam de plutocracia, né? Que essa imprensa que era totalmente. Eles detinham o poder juntamente com os políticos, era tudo muito. Até hoje é assim, a gente já sabe como funciona a mídia trabalhando, né, E para nasceu a daí, né? situação. Sim, então. Né? E eu acho que ele mostra isso principalmente com o lance da. é, No Mank, ele até explicita mais, né? Que é a greve dos roteiristas. Ele vai Sim, explorando isso de uma sim, forma, né? sim. E eu ia perguntar para vocês o que vocês viam de. Porque, assim, só contextualizando um pouco, o Orson Welles, quando fez a Guerra dos Mundos, ele tinha feito, né? Ele vem para quem Do não sabe, rádio. do teatro, do rádio e do teatro, e por isso que ele incorporou algumas linguagens, até que ele trouxe daí na narrativa, né, do cinema, e para descrever essa relação de corrupção do poder, né, da imprensa manipuladora, da Uhum. solidão, enfim. Eu ia perguntar para vocês, e o Orson Welles teve carta branca de Hollywood para fazer o Cidadão Kane, né? Ele pôde explorar. Até onde vocês acham que tem essa relação política que, assim, a gente sabe que tem, óbvio, nada é neutro, mas que ele tentou mostrar, demonstrar, tanto ele como no Mank fica muito claro isso, né? Eu Ah, acho que no Mank ele tem até um cunho político mais forte do que no sim, Cidadão Kane. Eu posso estar falando bobagem, Sim. talvez seja uma questão só de perspectiva. É como se ele Não, tivesse jogado uma luz mais forte. O Fincher tivesse isso, se sim, preocupado sim, mais nesse sim, cunho político do que exatamente, o exatamente. Orson Welles. concordo. Ele é mais sutil, né? Porque O Orson Welles é mais sutil. No Cidadão Kane, ali o filme ele tá como uma fábula. Ele tá Sim. extremamente como uma fábula. No Mank, não. O Mank, o que que ele traz ali? Se a gente puxar um pouquinho para a história, é pós-crise de 29, Sim, tem também o lance da lei seca, do período de década de 30. É Você mesmo, né? vê, no Isso é filme pincelado no tá filme, essa questão da lei explícito. seca, Érica? Sim, Érica, sim, olha, sim. Glauco. sim, explicitamente. Tem isso, tem Sim. o lance da lei seca, também é o surgimento da tal imprensa marrom, né, nos Estados Unidos, né, essa coisa de manipulação, de notícias, Sensacionalismo. sensacionalismo, surge daí, né?
Surge daí. E com tanto que tem filmes clássicos disso daí, né? O próprio Cidadão Kane hoje é muito estudado em comunicação. Como também o outro filme que é fantástico também, que é A Montanha dos Abutres. Que coloca o exemplo clássico de como um jornalista que não tem ética nenhuma, ele pode manipular uma notícia. Sim. E isso no Monk ele demonstra de uma forma muito linda, muito Escancara, linda. né? Escancara, né? Tinha o lance também do nazismo, né? Tem uma discussão Sim, Nossa, essa cena é uma das cenas que eu acho mais interessante, assim, do filme, porque ela é feita de uma forma tão natural, cara, tão bem feita, porque é nada mais, nada menos que um papo entre as pessoas que estão ali naquela sala, depois de um jantar, o pessoal só conversando, e era um momento em que o nazismo, o fascismo estava em ascensão, e o pessoal discute alguns de forma curiosa, outros voltaram da Alemanha, então assim, são vários ângulos, mas nenhum deles ainda é uma coisa como a gente vê o nazismo hoje em dia, né? São aquelas, como a gente viu o fascismo, né? como a gente viu a ascensão desse escroto que tá na presidência agora, né? De tipo aqui no Brasil, de tipo assim, ninguém levava a sério. Esse cara é uma piada, esse cara é um idiota, não vai dar nada, e foi parar aí, Você né? vê, né? E no Monkey, ele joga isso com um sarcasmo, falando assim, vocês não sabem o que realmente está acontecendo, né? Ficam aí discutindo diferenças, né? Muita vez que o Thiago falou, eu lembrei de uma cena do Monkey que eles estão na reunião, né? Nessa reunião com os megas empresários lá da indústria, Os magnatas, né? do cinema, os magnatas, tem o pessoal que trabalha, enfim, o ator, e eles estão falando, né? Eles tem um diálogo, que se eu não me lembro, ele fala, um dos caras que é do Partido Republicano fala, né, que isso que o Thiago falou é muito emblemático que a gente está vivendo hoje. Ele joga como se o social, ele pergunta, mas você sabe que é a diferença do socialismo e comunismo, né? E o cara lá, o republicano, ele fala: socialismo é a mesma coisa que nazismo, é tipo, querendo dizer, duas coisas que não sabe, não vai dar menosprezando o nazismo, no caso, né? E rebaixando, né? E juntando tudo no mesmo balaio. Tudo baseado numa visão superficial, né? Da parada. E o Monkey fica, né? Bom, enfim, né? Não vamos dar spoiler, mas. Talvez. Eu não sei se é meio tarde, né? Cara. Mas assim, olha, gente, nada que a gente falou assim é uma coisa, é um spoiler nem nada, primeiro porque é um fato histórico, são coisas que já aconteceram, é uma história que já foi contada. Mas assim, também não tem, a gente não conta nada revelador, tá, gente? Vocês vão assistir lá e vocês vão curtir, só estamos dando uma pincelada, né? Viu, Tia, eu acho legal, interessante isso de falar, não vai ter spoiler, porque o filme é tão bem construído, assim, eu acho, no caso dos dois filmes, obviamente, o Mank, ele tenta, como você disse, não copiar, mas seguir uma linha, né, e uma linha narrativa parecida com o Cidadão Kane, que os dois filmes são baseados em flashbacks, né, ele teve essa construção dos flashbacks. Cara, isso é uma das coisas que o David Fincher ele tentou referenciar ao Cidadão Kane, que é uma narrativa em flashbacks, né? Só que eu acho que a narrativa em flashbacks do Cidadão Kane é ainda mais irada, né? Mas assim, porque é foda, é sacanagem também ficar comparando, né? É uma bobagem, porque são dois filmes diferentes, assim, muito diferentes. Sim. Em certos aspectos. É que mas parece que são pequenas referências mesmo, né? É que parece que tudo, não tudo, mas grande parte dessas coisas que a gente está mencionando que são parecidas nos dois filmes, quando o Orson Welles faz, parece que é mais sutil, não é tão escancarado, né? Ele sabe trabalhar isso de uma forma. Eu acho que o diretor, o David Fincher, ele é um diretor bom o suficiente para ter feito isso de propósito também. Sim, de querer realmente que a gente se lembre do Cidadão Kane ao ver esse filme, sabe? Não tô preocupado com esse tipo de sutileza, não. Se você viu o Cidadão Kane, você tá entendendo exatamente o que eu tô fazendo aqui. Para começar, que o filme é preto e branco em 2020. Então, né, realmente, ele não... Acho que não é nem a proposta, né?
Não, não Não é é. nem a É como eu proposta. falei, eu acho que no começo do filme, eu acho que nos 10, 15 primeiros minutos, eu acho que ele se preocupa mais nessa referência, sabe? Tanto nas transições, como aquilo que a gente tava falando de brincar um Verdade. pouco com a profundidade do campo. Só que ele não brinca tanto justamente porque é uma coisa que é difícil você fazer hoje em dia. É uma técnica. Não que eles não conseguissem fazer, claro que eles iam conseguir, por favor, né, gente? É Hollywood, é lógico que eles têm estrutura para fazer. Se eles quiserem fazer quadro a quadro, como o Gus Van Sant fez em Mas, Psicose, eles fazem, entendeu? Não é sim, nem esse sim. o mérito da questão. É que eu acho que realmente Fincher tentou mais homenagear e de, tipo, lembrar essas coisas, né? Fazer a gente se lembrar do original e não copiá-lo, né? Descaradamente. Deu essa sensação, realmente. Verdade. Deu essa sensação. E eu acho também que acho que ele não quis exagerar tanto, né? Para não Não, ficar tanto é que depois dos algo 15 muito minutos pesado. eles. Depois dos Algo 15 muito minutos pesado, ele assim. desencana. E depois É, ele flui de uma forma melhor, Sim, assim. porque ele senão ficaria desencana, muito cara. caricato, né? É verdade. Sim, Totalmente. sim, caricato e pitoresco também, né? Ficaria, Exato. né? Exatamente. E é tudo assim, quando você se trata de um clássico, é aquela coisa, né? Clássicos não se deve mexer, né? Não se Fica devem. eterno, né? Vídeo Né? Psicose que eu acabei de citar, que é Sim, inacreditável. O cara sim. fez uma cópia quadro a quadro e o filme é Nossa. horrível. Puta, aí que adianta, né? É muito louco isso, né? Pô, e falando de Psicose, eu lembro que quando eu tava começando a formar essa pauta com o Glauco e o Eric, eu não tinha assistido ainda o Monkey, e o primeiro filme que me veio à cabeça, quando eu soube um pouco da sinopse desse filme, foi um filme que eu acho que o nome do filme é Hitchcock, que o Hitchcock é interpretado pelo Anthony Sim, Hopkins. Esse filme é maravilhoso, que ele conta a história sim. dos bastidores da época da filmagem do Psicose, né? Esse já vai para um âmbito mais de quase make-off mesmo, assim, né? A proposta dele é bem diferente, assim, mas essas homenagens ao cinema da época acontece muito, né? Eu lembrei muito desse filme do Hitchcock e um que eu acho que talvez tenha até mais relação ainda com o cinema da época e não com um filme específico, mas é um filme dos irmãos Coen, né? Que é o Ave César. Hum, Que é um filme que ele fala mais ou menos daquela era de ouro, entre aspas, assim, do cinema americano, aborda um pouco, eu acho que ele já é quase anos 50. Eu não lembro exatamente da data do filme, em que momento ele se passa, mas ele tem essa característica de referenciar aquela década também, porque o Monkey, ele precisa, para contar a história do Monkey, ele precisa dar um background da época, né? Então ele coloca a gente no meio de uma eleição presidencial, coloca vários aspectos ali da década, como o Glauque bem apontou com Da relação. manipulação de fake news. Não pense que Isso, fake news é exato. coisa nossa. recente. Opa, nossa, isso daí. Desde a era, lembrando, desde a era do rádio, principalmente da República Weimar, da ascensão do nazismo, o Hitler usou e abusou desses Opa, recursos. opa, Certeza. com certeza. E Mussolini. qual que era a única mídia de acesso fácil e rápido? Era o rádio. E Sim, eram os filmes também, né? Eram os filmes lá que faziam o cine-jornal da coisa, né? sim, Parece que que até é era a uma Sim. única. coisa referência à ditadura, mas realmente a ditadura usou isso também, Usou. querendo ou não. Toda vez que você ia no cinema, via lá o cine-jornal, não sei o quê. Porque Oh, não o tinha TV, era a presidente TV da fez galera. isso, não sei o quê. Era realmente isso, né? Sim, E no era a forma Monk de ele informar. faz uma referência muito, muito incrível sobre essa manipulação, né? Isso, tem Que um determinado eu vou momento deixar Verdade. para que vocês acontece. verem. Eu não vou É Exatamente. muito, estragar, cara. Não, é muito bom, realmente. E é, por que você, assim, o Thiago já mencionou, né, esse fator do David Fincher, de como ele talvez tenha, talvez o interesse dele de como construir essa narrativa do Monk para justamente, talvez até como uma homenagem ao Cidadão Kane, mas tem alguns críticos, tal, historiadores, né, de cinema,
que começaram a levantar, que foi até a polêmica, né? Que era uma crítica falando, saiu no New York Times, acho que mais de 20 anos atrás, falando sobre que, na verdade, o roteiro seria do Mann, que tem essa grande polêmica aí, né? Que o filme... Mas aí depois outros críticos e estudiosos, tal, eles vieram e meio que derrubaram isso, falando, ó, além do Orson Welles ter preparado, ter também parte disso aí, tem uma coisa que é importante, porque não é só o roteiro que construiu, o filme não é genial por causa do roteiro, é também, o roteiro é muito importante, só que o jeito que o Orson Welles fez, diz que até, você lendo algumas coisas, fala que ele cortou várias partes do roteiro do Mank. E ele isso tirou... é super comum no cinema. Isso Sim. É super comum Sim. de você cortar cenas. Nossa, faz super parte. Pelo amor de Deus, quem é que nunca viu qualquer filme, desde um Alien 1 ou qualquer filme aí que tem cena cortada? Isso é super normal, Sim. né? E Mas afinal vocês ele acham... era o diretor e o diretor criativo também da parada, mesmo ele não tendo roteirizado, feito o roteiro todo ali escrito. Talvez até o filme puxe um pouco a sardinha um pouco pro Monkey, mas assim, essa questão que você falou, o cara foi o diretor, a visão era dele, a visão era do Orson. Então, assim, é a junção de todos aqueles fatores que formam o Cidadão Kane, porque a montagem é muito boa, com as suas transições, pô, entra uma porra de uma periquita ali no final do filme, no meio do nada, que vem aquele negócio, você fala, que porra é essa, meu irmão? Toma até um susto, tá ligado? Transição louca da porra, então do nada tem uns gritos, então aí tem a fotografia que a gente já falou, puta, é a junção de tudo ali que dá esse clássico, não dá pra colocar o mérito só no Monkey ou no Orson Welles, né, tipo, Sim. é todo mundo ali, né. Que acho que tem a ver com isso que na verdade, quem começou a construir o filme, né, o roteiro, tudo do Mank, foi o pai do David Fincher, né, o Jack Fincher. Sim. E aí, não sei, aí talvez quem saiba mais nessa parte cronológica, talvez ele tenha feito esse filme nessa época que saiu justamente essas discussões, mas isso eu concordo que você falou, acho que Sim. o filme é muito mais que o roteiro, né? Então essa discussão, essa polêmica só entre os dois, assim, quem fez não é irrelevante. E é de fato, depois de você assistir o Monkey, você se pergunta por que, cara, o cara era tão inteligente, tão sagaz, e ele ficou praticamente ofuscado pelo Wells, né? Ele ficou totalmente ofuscado, né? Que dá para entender, né, depois que você assiste o filme, que, tipo, tudo bem, é a magia do cinema, né? Mas Glauco, na verdade, eu acho que nem só... eu acho que o lance da questão do crédito do Monkey, ele não vem apenas do Orson ter ofuscado ele, porque o Orson virou uma pessoa realmente muito mais icônica e tal. É uma coisa da época também, em que Hollywood era uma... Se a gente vê Hollywood hoje em dia como uma indústria, naquela época era uma indústria quase fordista, de tipo assim, de ser uma coisa muito toque de caixa, de precisamos fazer. Então, assim, não importa, os créditos não eram devidamente levados a sério como é hoje em dia. É uma coisa que isso é uma batalha que não vem só dos roteiristas de cinema da época, né? Que diversos filmes do Mank, de vários outros autores, de outros roteiristas, não tiveram seu devido crédito, né? Isso é uma coisa que também os quadrinhos nos anos 60 e 70 passaram muito, né? Que nos anos mas 70 na década também de tem muito 40, isso. né? 30 e 40. Créditos Nossa, não era uma coisa relevante, vamos dizer assim, absurdo. para a época. Era absurdo. Exato. As pessoas olhavam para realmente o que estava ali na superfície, como ainda se olha um pouco hoje, mas não da mesma forma, mas se olhava muito mais para a superfície, qual é a superfície? No máximo você vê qual o estúdio, quais os atores e no máximo o diretor. Era isso, assim. Então, o Monkey, tanto é que esse foi um dos poucos filmes que ele brigou ali para ter o crédito, né? E não era uma coisa comum da época, né? Exato. Isso reflete um pouco nisso mesmo, né? Não, perfeito. E vocês têm mais alguma consideração? Não, professor. Só assistam, cara.
Só Só assistam. Pô, Só por favor, assistam. cara. Senão a gente acaba falando coisa que não deve. Não, se É estender melhor hoje... você assistir. Olha, e se não for Dica. pedir demais, assista o Cidadão Kane antes ou depois. Aí eu deixo para você e para o seu tempo de ver o Monkey, porque abre outra perspectiva pro filme, sabe? É legal pra caramba. Se você, como eu, que eu, sei lá, fazia mais de 10 anos que eu tenho assistido o Cidadão Kane, eu nem trabalhava com vídeo nem nada, então quando eu quis reassisti-lo antes de ver o Monkey, e foi do cacete, assim, pra mim, porque eu vi com a minha visão de hoje em dia, lógico, e vi com uma outra cabeça, e quando eu fui ver o Monkey, eu tava fervendo ali pra explorar essas perspectivas, né? Então, se possível, assista também antes ou depois o Cidadão Kane. No mais, é isso aí. Em tempo também. Será que é um forte candidato para o Oscar? Mas com certeza, até porque essa época agora que ele foi lançado é a época de filmes de Oscar. E eu imagino que ele foi que lançado... vai saindo os cabeçudão, esses filmes assim. E o Gary Oldman destrói, né, nesse filme. O Gary Oldman é um ator... Exatamente. Assim, Eu ia né, falar cara? exatamente agora. Para mim, foi um dos melhores papéis que eu vi dele, assim. Nossa, o Porque, Gary Oldman destrói. porque ele recebia algumas críticas em outros papéis que ele, às vezes, exagerava em algumas coisas, em alguns tiques, alguma, tipo, no profissional lá. Sim, aqui Enfim. qualquer coisa lá. Everyone, né? Aquela coisa meio de gritar mesmo. Eu achei, assim, ele tão fluido, cara, sei lá. Eu Que achei muito foda, cara. o Oldman, acho que depois que ele interpretou Church, né? Acho que ele meio que Eu se achei consagrou, sensacional. né? Eu achei muito bom. Não, Bom, total. então é isso, galera. Espero que todo mundo tenha gostado aí. Assistam aos filmes, assistam ao Cidadão Kane, assistam ao Monk, que são filmes, assim, são filmes compridos, mas não esquece isso de ser filme cabeça, não é. Não, Antes não de é. mais nada, cinema é entretenimento, é diversão. Você vai. Eu vejo, por exemplo, eu assisti aos 2 filmes e fiquei assim, super empolgado, sabe? Já tinha assistido ao Cidadão Kane, mas é algo que te empolga, que te faz pensar também, lógico, mas antes de tudo te diverte, te entretém, sabe? É algo que vale a pena mesmo, assim. E, bom, em breve estaremos com algum outro podcast, o próximo podcast ou outro Drops. É só acompanhar a gente aí no YouTube, Spotify. Manda uma mensagem se gostou. Isso, comenta aí o que vocês acharam dos filmes. Fala aí com a gente, viu? Falem que a gente responde. É isso aí. Se você odiou hoje o apresentador aqui, pode comentar também. Pode pedir Daqui a o Luiz pouco de vai volta. ter fã-clube também. Ixi. Mas queria... Bom, enfim, em breve estaremos aí de volta. Espero que tenha gostado e tudo de bom!